Meus queridos, vamos ler dois textos da palavra do Senhor. O primeiro deles está no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 21, versículo de número 29. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21 e versículo 29. Quantos encontraram podem dizer bem forte: eu amo a Bíblia. Está escrito: porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto, estavam naquele tempo no alto de Gibeon, e não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Vamos agora ao segundo livro das Crônicas, o capítulo é o primeiro. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 1, versículo de número 2, está escrito: e falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e de 100, aos juízes e a todos os governadores em todo Israel, chefes das famílias. E foi Salomão e toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Verso meia dúzia: e Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Deus abençoe a vida do Gabriel, dos seus pais. Que prazer, que privilégio receber de Deus através da sua vida hoje. Uma alegria muito grande conhecê-lo hoje pessoalmente aqui. Meus irmãos, eu não sou assim, não é do meu estilo, não estou naturalmente falando nada contra isso, até acho muito interessante, talvez até pela minha memória, que não é uma memória tão privilegiada, não é muito do meu estilo, assim, trazer alguns dados, números e coisas. Eu já vi gente falando sobre Salomão, e de um jeito assim, muito magnífico, falando, por exemplo, a respeito das riquezas de Salomão, e trazendo até uma conversão, a respeito, por exemplo, da riqueza de Salomão em ouro, convertida e atualizada em reais, quanto aquilo dava. Eu acho esse negócio muito legal, mas não tenho memória para isso. Então, não é, mas o fato é que eu sei que você sabe que Salomão foi um homem assim grandiosíssimo. Se eu dissesse para você que Salomão foi um homem grandiosíssimo, do ponto de vista bíblico, é óbvio que isso seria já muita coisa, Se eu dissesse para você que Salomão foi um homem grandiosíssimo, do ponto de vista da história de Israel, e apenas dela, apenas entre aspas, isso já seria muita coisa. Mas o fato é que a grandeza de Salomão está para além do contexto das Escrituras, está para além do contexto de Israel, está para além do povo judeu, e etc, e etc. A grandeza de Salomão é reconhecida do ponto de vista histórico, e é reconhecida de maneira transcultural. Não importa se no Ocidente, se no Oriente, reconhecidamente Salomão é um grande personagem histórico, devido a grandeza do seu reino, as riquezas do seu reino e, como você sabe, a sua grandiosa sabedoria. Quando a gente olha alguém assim que chegou muito longe, como Salomão, a nossa tendência é ficar ali embasbacado com aquela grandeza, A nossa tendência é ficar ali admirado, observando aquela pessoa naquele ponto elevadíssimo. Mas a verdade é que a observação da pessoa já no seu lugar elevadíssimo, ela não é muito construtiva para nós.
ela não agrega muito. O que na verdade agrega muito é a observação do início e do caminho. Porque ver a coisa pronta, ver a coisa feita, ela só causa para quem está observando admiração, mas não causa aprendizado. O aprendizado está em ver os começos. O aprendizado está em radiografar os inícios. O aprendizado está em observar quais movimentos aquele indivíduo fez no início da sua trajetória, porque foram esses movimentos que o fizeram chegar lá naquele lugar. Então, quero convidá-los esta noite. Se você acha que está calor aí, fica tranquilo, porque aqui vai esquentar muito mais. Então veja, eu quero convidar você essa noite para que nós olhemos lá para o início, para o ponto de partida, e radiografemos esse ponto de partida, esse início da vida de Salomão, para entendermos algumas coisas importantes sobre a grandeza que ele alcançou. Agora veja, nessa radiografia, nesse processo de observação sobre o início do ministério, do reinado de Salomão, esta palavra que você viu no banner, que você viu no telão, essa palavra que você já ouviu pregada nos últimos dias, esta palavra adoração, ela obviamente vai aparecer nessa análise. Até porque o feito mais importante do reino de Salomão tem ligação direta com o assunto adoração. E sobre o que eu estou falando? Sobre a construção do primeiro templo, do primeiro endereço fixo aonde o povo de Israel iria cultuar a Deus. Quem está me ouvindo bem, diga amém. Quem pode dizer graças a Deus? Então, a história de Salomão, ela se entrelaça de maneira muito íntima, muito profunda, com a própria história da adoração a Deus. Por quê? Repito, porque Salomão é o construtor do primeiro templo de Jerusalém, também conhecido como Templo de Salomão. Agora eu quero que você, por favor, observe comigo, que o capítulo 1 do segundo livro das Crônicas, demonstra os primeiros passos de Salomão. E na demonstração dos primeiros passos de Salomão, há aqui duas expressões que eu gostaria de chamar a sua atenção. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Verso 2, e falou Salomão a todo Israel. Diga comigo, falou. Eu chamo a sua atenção para o verso 3, quando a Bíblia agora diz, e foi Salomão e toda a congregação. Diga comigo, foi. Portanto, no verso número 2, ele fala ao povo. No verso de número 3, ele vai com o povo. No verso de número 2, ele exerce seu poder de comando através da sua fala. No verso 3, ele exerce seu poder de influência através do exemplo. Eu chamo a sua atenção para perceber que Salomão, enquanto rei, ele poderia simplesmente ter dito para a congregação, vão até o alto de Gibeon para adorar, mas não foi isso que ele fez. Como rei, ele poderia ter utilizado o poder da sua voz de comando e ter dito para a congregação, ofereçam sacrifícios ao Senhor, mas não foi isso que ele fez. Na verdade, ele não se deteve a isso, ele não se limitou a isso, ele fez isso, ou seja, ele falou com eles, mas ele também foi com eles. Isso me ensina e me explica que na movimentação de toda aquela pessoa que deseja ser um adorador, na movimentação de toda pessoa que deseja alcançar lugares altos, na movimentação de toda pessoa que deseja receber grandeza de Deus, está esta chave simples. Uma coisa é aquilo que você comanda outros a fazerem, uma outra coisa é aquilo que você faz juntamente com eles. A adoração não funciona sob voz de comando para outros, a adoração é liderada, a adoração é puxada, a adoração é iniciada por alguém e acompanhada por outros. Eu quero que você creia, na noite deste dia que eu vim de Deus aqui dar uma palavra, você não vai mandar alguém sacrificar, você sacrificará junto com alguém.
Você não vai mandar alguém adorar, alguém vai olhar você adorando e adorará também. Nós não vamos apenas exercer influência comandando outros, nós vamos exercer influência sendo os primeiros a começar a fazer. E eu creio que logo após você, sua casa se levantará, seus vizinhos se levantarão, e todos os que estão no seu raio de influência vão fazer a mesma coisa que você está fazendo. Você pode marcar a vida das pessoas que estão perto de você de duas formas em relação a esse assunto. Você pode marcá-las através dos comandos que você dá, ou você pode marcá-las através do exemplo que você deixa. Seus filhos vão lembrar o que sobre você? Das ordens que você deu sobre adoração, ou das vezes que você foi o primeiro adorador e eles foram depois? Seus filhos vão lembrar de você o quê? Chacoalhando-os e acordando-os e mandando-os vir ao culto no domingo de manhã, ou de você se levantando e vindo com eles? Não vai embora não, fica aí só mais um pouquinho, aleluia. Não é a respeito da construção de memórias sobre as ordens que você deu, mas é a respeito da construção de memórias sobre o exemplo que você deixou. Quantos podem dizer graças a Deus esta noite? É isso que Salomão vai fazer. Ele não vai ficar ali naquele pedestal de autoridade e dizer, vão! Não, ele diz, eu vou com vocês. Ele não vai ficar ali no usufruto da sua autoridade como rei e dizer para o povo, sacrifiquem. Não, eu sacrificarei junto com vocês. Depois de feitas estas coisas, o caminho de Salomão começa, e ele é descrito desta forma pelo verso 3, atenção, e foi Salomão e toda a congregação com ele, para onde? A Bíblia diz, ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Muita atenção, porque eu estou falando para você que o homem que daqui a pouco começará um dos maiores empreendimentos, fisicamente falando, da Bíblia Sagrada, para não dizer o maior, a construção do templo. Estou falando para você que aquele homem que será o responsável direto e marcará a história de Israel e do mundo para sempre, como tendo sido o homem que no seu reino, o templo de Jerusalém foi construído. Este homem que vai construir o templo, antes de assentar, aspas, para ficar aqui no nosso contexto, o primeiro tijolo, antes de cavar o primeiro buraco para a primeira coluna, diz a Bíblia, ele foi a tenda da congregação. O construtor do templo irá primeiro à tenda. Aquele que vai construir um magnífico templo irá adorar a Deus debaixo da tenda. Eu quero chamar a sua atenção agora para que você responda para mim algumas perguntas fáceis. Por favor, pare e pense numa comparação entre o templo que Salomão vai construir e a tenda que Moisés construiu de maneira improvisada e com recursos escassos no meio do deserto. Na comparação entre o templo de Jerusalém e a tenda de Moisés, na comparação entre templo e tenda, eu te pergunto, qual é mais bonito, o templo ou a tenda? Sem medo, vamos lá, qual é mais bonito, o templo ou a tenda? Qual envolve mais trabalho, o templo ou a tenda? Qual empreendimento teve mais trabalhadores, o templo ou a tenda? Qual era maior? Qual tinha mais riquezas envolvidas? Só que o homem que construiu tudo isso aí, antes disso tudo, foi lá na tenda que Moisés, servo do Senhor, construíra no deserto. Uma coisa muito, muito perigosa acontece com aqueles a quem Deus confia grandes projetos. Muitas pessoas que receberam grandes projetos, bastou verificar a grandeza da planta do projeto que ele lideraria, que eles começaram a desprezar a tenda da congregação. Bastou começar a perceber o quanto ele estaria envolvido em algumas coisas muito grandiosas,
que outras mais rudimentares começaram a perder o sentido diante dos olhos deles. Deus me trouxe aqui esta noite para dizer para esta igreja: o que eu estou por fazer através de vocês é uma coisa muito grande. Mas quando eu lhes confiar a grandeza dos projetos que eu quero desenvolver, não se esqueçam das coisas mais elementares sobre adoração. Os endereços não mudaram, os meios não mudaram, a forma não mudou. Salomão está entendendo que, embora de posse de um projeto magnífico e grandioso, seu lugar era a tenda da congregação. E ele está entendendo isso de uma maneira tão poderosa, que esse será seu primeiro endereço, a primazia do seu movimento, a primícia da sua entrega. Ele não vai pegar esse projeto do templo e se deslumbrar com ele, ele vai saber da grandeza do projeto e correr para a tenda para entendermos todos nós: eu sei do que está prestes a acontecer, mas não vou me deslumbrar, meu lugar ainda é na tenda da congregação. De repente, Salomão, se fossem outras pessoas com outro coração e outro espírito, poderia ter pensado: eu, que vou construir o templo, vou me enfiar debaixo de uma tenda para adorar a Deus? Eu, que estou prestes a fazer uma coisa que vai marcar a história, vou lá para aquele lugar arcaico adorar a Deus? Muitas vezes, aquilo que é muito arrojado e aquilo que é muito elementar fica assim bem diante dos nossos olhos, e tem gente se perdendo com aquilo que é muito arrojado, entendendo que a adoração ainda é elemento. Aquilo que é muito arrojado, enquanto a adoração ainda é rudimento. Aquilo que é muito arrojado, enquanto a adoração ainda é base. Aquilo que é muito arrojado, enquanto a adoração ainda é simples. Os verdadeiros adoradores são procurados, e eles são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aonde eles estão na noite deste dia? Para levantarem as mãos bem alto, abrirem a boca e por alguns segundos dizerem glória a Deus e aleluia. Você está sendo esperado aqui, na tenda da congregação. E quanto maiores forem os projetos que Deus lhe confiar, mais Ele espera que você corra para cá. E quanto maiores as portas que você passar, mais Ele espera que você corra para cá. E nem tente dizer que, devido à grandiosidade do que você tem para fazer, você não tem tempo para estar na tenda da congregação. Porque o mesmo Deus que te confiou o projeto, toma-lhe o projeto e entrega para outro melhor do que você. Aonde Salomão vai? Qual é o endereço? O alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Diga comigo: Moisés. Muito fraco. Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Salomão, o que você está por fazer é maior do que a tenda, mas a tenda funcionou até hoje. Salomão, o que você está por construir é mais rico do que a tenda, mas a tenda sobreviveu até hoje. Salomão, aquilo que você está prestes a fazer será visivelmente mais impressionante do que a tenda, mas a tenda resolveu a questão da adoração até hoje. Então, a primeira questão que está fácil de entender é o seguinte: o que você está construindo agora não faz a adoração começar agora. A adoração já existe antes de você, antes de mim, antes de nós. Você está fazendo uma coisa agora, que diz respeito ao tempo de agora, a hora de agora, mas você não está inventando nada que não exista há muito tempo antes de você, feito por pessoas tão boas ou melhores do que você. Salomão está indo ao lugar chamado tenda da congregação, que Moisés, servo do Senhor,
A Bíblia demonstra para nós Moisés como profeta, sim ou não? Essa era uma credencial de Moisés, sim ou não? Então, quando for sim ou não, normalmente responde uma entre a outra. Vamos de novo. A Bíblia mostra para nós Moisés como profeta, sim ou não? A Bíblia mostra para nós Moisés como líder, sim ou não? A Bíblia mostra para nós Moisés como homem de profunda comunhão com Deus, sim ou não? Mas como é que a Bíblia apresenta Moisés aqui, pastor Ney? Moisés, servo do Senhor. A Bíblia poderia ter sacado qualquer uma das credenciais de Moisés para apresentá-lo como homem que construiu a tenda da congregação. Mas a Bíblia resolveu sacar essa singela credencial e dizer: o construtor da tenda era profeta? Sim. Era líder? Sim. Era homem de tremenda comunhão com Deus? Sim. É o escritor do Pentateuco? Sim. Mas o que ele construiu como sendo servo. Por que a Bíblia faz isso? Porque você olha nesse texto um rei construindo um templo. Aí você olha um rei construindo um templo e você pensa: se eu não for um rei, se eu não tiver esse nível de autoridade, ou esse nível de nobreza, ou esse nível de recurso, eu nunca vou construir nada importante. Aí a Bíblia te lembra: Salomão era rei, importante e com recursos, construiu um templo. Mas Moisés era servo e construiu uma tenda. Então você não precisa de tudo que você pensa para começar a construir alguma coisa. Você só precisa ser servo do Senhor. Servo do Senhor. Levante a mão mais alto que você puder, porque eu profetizo que como servo você irá além daquilo que esperava construir. Como servo você romperá para além do que esperava romper. Como servo você construirá para além do que jamais imaginou. Você estava esperando um conjunto de atribuições, um conjunto de recursos, um conjunto de ajuda para começar a construir alguma coisa, mas assim te diz o Senhor: tudo que você precisa é ser aquilo que está mais intimamente no coração de um construtor, ser servo do Senhor. Aleluia, aleluia. Homens grandiosos e poderosíssimos, como os faraós, construíram palácios e templos gigantescos. Deus nunca entrou. Salomão, como servo, fez uma tenda. Deus ia lá. Poxa, você foi embora, que pena, mas vou tentar outra vez. Homens poderosos como os faraós construíram templos magníficos. Deus nunca entrou lá. Moisés, no meio do deserto, construiu uma tenda. Deus ia lá sempre. Eu creio que Deus está sendo atraído para aquilo que você está construindo. Eu creio que Deus está sendo convidado para aquilo que você está construindo, porque aquilo que você está construindo está tomado de fé, tomado de devoção, tomado de entrega, tomado de súplica, tomado de dependência. Comece a convidar Deus para todas as suas construções, comece a convidar Deus para aquilo que você está desenvolvendo. Eu creio e profetizo que algumas pessoas esperavam que Deus fosse em alguns lugares, mas Ele não foi, devido à motivação, à razão, à consistência e à essência daquilo que motivou suas construções. Mas eu e você estamos construindo alguma coisa, e isso trará louvor e glória ao nome do Cordeiro, e é por isso que Ele virá para aquilo que você está construindo. A tenda da congregação, que Moisés, servo do Senhor, construíra no deserto. Salomão e o povo vão até o altar. Segundo informações da Bíblia, Salomão e o povo o buscavam. Salomão e o povo o buscavam, mesmo depois de estar lá. Isso é muito interessante, porque a Bíblia diz: eles foram lá, estando lá, o buscavam. Aí você diz: como é que buscava uma coisa que ele já tinha encontrado? O que a Bíblia está dizendo é que o endereço físico do altar, eles chegaram, mas o que o altar podia oferecer, eles buscavam. Se tem uma coisa muito importante, é que tem gente que acha que quando o Waze diz: você chegou no seu destino, acabou. Está tudo resolvido. Só que isso aqui é o endereço físico. Você primeiro procura esse lugar e acha, depois você busca o que esse lugar tem e recebe. Alguém pensa que quando passa por aquela porta e senta na cadeira, acabou.
cumprir meu papel. Você não veio aqui assinar ponto, você veio aqui buscar a face de Deus. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Você procurou esse endereço, colocou no Waze, colocou no Google Maps, pediu referência para alguém, chegou até aqui, glória a Deus por isso. Mas agora que você encontrou o endereço, busque a presença de quem é adorado neste lugar. Busque a sua presença, aleluia. Achar o endereço do altar é só o início da busca. Achar o endereço do altar é só o início do culto. Achar o endereço do altar é só o princípio de uma movimentação que vai muito além de um CEP, uma rua, um número, uma esquina, uma referência. É buscar o altar, é buscar aquilo que emana dele. Você já chegou no endereço, agora não se limite a isso, mas busque a presença de quem é adorado neste lugar. Era isso que Salomão e a congregação faziam. Mesmo tendo encontrado o endereço, buscavam a presença daquele que estava no altar. Eu não comecei a leitura bíblica desta noite no texto que lemos por acaso. Eu comecei para que você já percebesse que havia uma ligação que precisava ser exposta, observada, avaliada na noite deste dia. Eu comecei esta mensagem, comecei a leitura, lendo para você um texto que não está relacionado a Salomão, mas está relacionado ao seu pai, Davi. Mas esse texto diz respeito exatamente a este mesmo lugar. Qual lugar, pastor? O alto que estava em Gibeon. Que lugar, pastor? A tenda da congregação. Agora eu lhe falo em rápidas palavras, apenas para contextualizar o que aconteceu no primeiro texto bíblico que lemos. O que é que aconteceu? Aconteceu que Davi pecou contra Deus, levantando um censo no meio do povo. E aconteceu que Deus deu a ele 3 alternativas. Uma delas ele iria escolher, e através dela ele iria ser punido. Ele prefere escolher uma alternativa onde ele cairia, segundo suas próprias palavras, na mão de Deus, aonde haveria misericórdia. Portanto, diz-nos a Bíblia que o Senhor envia um anjo. Esse anjo está sobrevoando Jerusalém, entre o céu e a terra. Segundo a Bíblia Sagrada, ele impunha uma espada nas mãos. E houve naquele dia muitas mortes em Jerusalém. Não sou eu. É a Bíblia que demonstra um Davi desesperado, ao perceber aquilo que seu pecado ocasionara no povo. Ele quer um meio de retratar-se com Deus. Ele entende que a melhor maneira de fazer isso é aproximar-se de Deus com sacrifícios, com ofertas. E para fazer isso ele precisa de um lugar. E qual era o lugar óbvio para onde Davi deveria ir? Esse lugar que eu estou pregando. O alto de Gibeon, onde estava a tenda da congregação. Este era o endereço óbvio para onde Davi deveria ir. Quem está me ouvindo, diga amém. Só que não sou eu, é a Bíblia que diz que Davi foi tomado de um pânico. Ele foi tomado de um medo muito grande, porque o anjo do Senhor estava nas proximidades do alto de Gibeon. Então ele começou a ficar apavorado. Ele olhava e sabia onde tinha que ir. Muita atenção. Ele sabia onde ele deveria ir, mas ele foi tomado de um medo tão grande que ele disse: eu não posso ir ali. Não podia ir Davi, não sou eu, a Bíblia, eu li com você. Não podia ir Davi ao alto que estava em Gibeon, porque o temor, o pavor o tomou. De repente, então, a Bíblia está demonstrando para nós que Davi desenvolve uma relação de pavor com esse lugar. Davi desenvolve uma relação de evitar esse lugar. Davi desenvolve uma relação de distância com este lugar. Sai Davi, entra Salomão. E qual é a primeira coisa que Salomão faz como rei de Israel? Ele vai exatamente naquele lugar que Davi, seu pai, deixou de ir. Ele vai exatamente naquele lugar que alguém que ele olha para trás apavorou-se e não conseguiu ir. Davi, Salomão melhor, vai entender que ele pode olhar para o seu pai e replicar uma série de bons comportamentos que ele tinha, mas esse não. Salomão vai
tomar uma decisão. O lugar que meu pai deixou de ir é o primeiro lugar que eu vou colocar os meus pés. Porque a experiência que meu pai teve com o altar não será a minha. A experiência que alguém que veio antes de mim teve com a tenda da congregação não será a minha. Ele deixou de ir, eu começo indo. Ele abandonou no final, eu já começo indo. Ele se apavorou e não foi, eu, cheio de devoção e coragem, estou indo. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar nessa noite aqui. Quando eu e você olhamos para trás, nós vamos ver gente que deixou de ir, gente que teve suas experiências particulares com a tenda da congregação, e estas experiências desenvolveram neles um tipo de medo, um tipo de constrangimento. Eu não sei o que aconteceu, o que eu sei é que cada vez mais gente está deixando de vir, cada vez mais gente está deixando de crer, cada vez mais gente está tirando o endereço da tenda da congregação dos seus lugares favoritos de frequentar, cada vez mais gente está renegando a autoridade do altar, cada vez mais gente, baseada em suas experiências particulares, está desencorajando outros a estarem na tenda da congregação. Mas o Espírito que estava sobre Salomão está sobre mim, está sobre ti, está sobre nós. Eu não sei quem deixou de vir, mas eu sei que aqui estou e aqui permanecerei. Eu não sei quem relativiza a importância da tenda da congregação, mas para mim permanece sendo absoluta a ideia de que Deus me plantou nesse lugar, me enviou a esse lugar, e esta casa é a minha casa de adoração. Glória a Deus. Por que isso me preocupa? Porque não é qualquer pessoa que está com medo de ir no altar. Não é qualquer pessoa que viu-se impedida de ir na tenda. Quem é esta pessoa? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Mas o que o senhor está falando? Estou falando sobre o perigo. Estou falando sobre o gigantesco perigo das influências negativas daqueles que exercem muita influência. Porque uma vez a gente ficou até brincando entre os amigos, um colega nosso foi comprar uma coisa, um produto, não lembro bem o que era, e aí, não sei se não atenderam ele bem, ou alguma coisa aconteceu, e ele foi gravar um vídeo da porta da loja, mostrando a porta da loja, e fazendo uma queixa, e a gente ficou brincando e tal. E o fato é o seguinte, aquela pessoa que fez aquilo ali, ela tem um raio de influência. Alguém que ouve aquela pessoa, aquele colega que segue ele, que respeita ele, vai olhar aquilo ali e vai dizer, cara, não compro mais naquela loja não. Agora, esse raio de influência que ele tem é um raio pequeno. Você imagina se esse episódio acontece com uma pessoa que é seguida e ouvida por milhões. Você imagina se um camarada, ouvido e seguido por milhões, se ele vai num restaurante, acha um negócio, um inseto lá, e trata mal ele, e não devolve o dinheiro dele, lá faz um vídeo, ó pessoal, estou aqui, ó, aí a barata aqui na sopa, aqui, ó, irmão, amanhã é melhor o cara fechar as portas logo, porque dependendo do raio de influência que uma pessoa tem, o exemplo que ela dá, vai crescendo, 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 e vai havendo desestímulo. Se alguém abrir a boca e disser, não vou mais ali, outros tantos também não vão mais. Porque eu estou particularmente preocupado com isso aqui, porque quem ficou com medo de ir ao altar foi Davi, e o raio de influência dele é gigantesco. Quem ficou com medo de ir ao altar foi Davi, e a força de exemplo dele é gigantesca. Só que quando eu vejo Salomão, ele está me dando uma lição, eu vou quebrar isso. Eu não vou ser influenciado por isso. Eu não vou me relacionar com esse lugar da mesma maneira que meu pai se relacionou. Eu não tenho medo do altar. Eu não tenho pavor do altar, eu sei da sua seriedade,
Eu sei do quanto ele é um lugar sério para gente séria, mas eu sei que não tem outro lugar, nem outro endereço, nem outro jeito para quem foi marcado para o altar. O que eu não tenho, eu só consigo receber aqui. O que eu não sou, eu só consigo receber aqui. O que eu não posso, só daqui que vem a força. E aí, em relação a todos os meus erros, equívocos, todas as minhas distorções, é só aqui que o Espírito de Deus me constrange, me corrige, me melhora. Eu não tenho outro lugar, eu não vou bater em outra porta com medo desse lugar. Eu venho para cá, abro a minha boca, digo quem eu sou, e esse lugar me melhora, me transforma, me revoluciona. Ou levante a mão mais alto que você puder, não tenha medo, está aqui, não se apavore em estar aqui. Alguém abrirá a boca e dirá: é pesado demais estar lá, mas talvez esta pessoa apenas seja alguém que não se permitiu ser confrontada e nem transformada pelo poder que há nesse lugar, porque eu estou para ver alguém que tenha sido honesto com o altar, e o altar não o tenha transformado por completo. Não se permita ser influenciado pelas vozes que deixaram de frequentar o altar devido suas experiências particulares. Ainda há um povo que reverencia esse lugar, ama esse lugar e sabe que não há outro lugar melhor para estar. O que me preocupa são as grandes vozes que têm grande capacidade de influência. O que me preocupa é quando estas grandes vozes, baseadas em suas experiências particulares, baseadas em sua desistência de frequentar o altar, baseada em seu receio, seu temor de que o altar os confrontasse em coisas que eles não queriam mudar. Quando eles vão para a internet para desencorajar multidões a estarem num lugar que eles só deixaram de estar, não porque tiveram uma revolução de mente, mas porque foram frouxos. A sua fraqueza, a sua frouxidão moral lhes tirou do endereço do altar. Não queriam ser constrangidos, não queriam ser apertados, não queriam que o evangelho os constrangesse a uma mudança verdadeira. Então eles evadiram do altar e apregoam essa evasão, evadiram do altar e apregoam que outros também façam o mesmo. Eu os denuncio na autoridade do nome de Jesus e eu proclamo: o povo de Deus ainda busca o endereço da tenda da congregação. Glória a Deus! Glória a Deus! O que Salomão vai fazer? Oferecer 1000 holocaustos a Deus. Quantos holocaustos? Quantos holocaustos? Quantos holocaustos? 1000. E o que vai acontecer? O que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: é naquela mesma noite. Na noite dos 1000 holocaustos, apareceu Deus a Salomão e disse a ele: pede o que você quiser. Repita comigo enquanto eu chamo o pessoal da banda para vir aqui, para a gente poder encerrar juntos. Naquela, horrível, vai de novo, naquela mesma noite. Pergunte: qual noite? A dos 1000 holocaustos. Pergunte: qual noite? A de uma adoração de proporções inéditas. Pergunte: qual noite? A noite em que a adoração que estava no coração foi exteriorizada numa grande oferta. Pastor, vai ter oferta de novo? Não, a não ser que você queira. Porque a gente começa a falar algumas coisas assim, o pessoal: vai ter a segunda oferta. Não e sim, se você quiser. O que eu quero que você entenda é que quando a Bíblia diz assim para mim, na mesma noite, a Bíblia está dizendo: se você deseja que Deus estenda o cetro e te diga, peça, é só você prestar atenção no que você está fazendo naquela noite. Porque se eu quero favor nessa noite, então nessa noite tem que ter entrega. Porque às vezes eu me comporto
para com Deus de um jeito, e quero que naquela mesma noite Deus se comporte comigo de outro. Às vezes eu entrego para Deus um culto quebrado, manco, ruim, distraído. Aí naquela mesma noite eu quero porta aberta, quero favor, quero fogo do céu. Deus me trouxe para dizer, vamos combinar? Está um atraso, está um negócio meio esquisito aí, vamos combinar? Se nesta noite você entender o que precisa me entregar, nesta noite, um tempo favorável pode começar para a sua vida. É nesta noite, eu vim apregoar debaixo da ordem do Espírito Santo, é nesta noite, o que Deus tinha para fazer sábado, Ele fez, o que tinha para fazer domingo, Ele fez, o que tem para hoje é hoje, o que tem para amanhã é amanhã, mas nesta noite Deus me diz, eu quero abrir favor sobre a tua vida. Nessa noite Ele me diz, eu quero abrir porta de oportunidade diante de você. Nessa noite Ele me diz, eu quero derramar do meu Espírito. Esta noite, quem não vai esperar para a noite de amanhã, mas quem crê que nessa noite Deus tem algo para fazer, vai ficando de pé do seu lugar agora, porque é nesta noite. Oh, aleluia. Repita comigo, por favor. Então, meu Deus do céu, deve ter umas 3.000 pessoas aqui dentro. Eu ouvi 3 gatinhos miando. Vamos de novo, então. Mais forte, então. Veio Salomão do alto de Gibeon e reinou sobre Israel em Jerusalém. Pastor, o que é que esse texto aqui apresenta? O que é que esse versículo apresenta? Apresenta Salomão no lugar onde todo mundo queria estar. Que lugar é esse? Reinando sobre todo Israel. Vocês têm alguma dúvida que qualquer pessoa queria estar na posição de Salomão? Sim ou não? Sim ou não? O texto está demonstrando onde ele está. E onde ele está agora, no lugar que todo mundo queria estar. Mas não é aqui que a gente tem que focar, não. Não é aqui nesse lugar que ele está que todo mundo queria. Não. A gente tem que olhar o restante do versículo. Então veio Salomão do alto de Gibeon, da tenda da congregação. Para onde ele foi? Para Jerusalém. Para quê? Para reinar, para estar no lugar que todo mundo queria estar. Só que antes disso, ele passou por um lugar que muita gente abandonou. Antes disso, ele foi primiciar num lugar que muita gente esqueceu. Antes disso, ele foi para debaixo dos rudimentos da adoração. Quem vê ele aqui, quer estar onde ele está, mas não entende que para estar onde ele está, ele primeiro foi aonde muita gente deixou de ir. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Quando você for visto lá naquele lugar aonde qualquer um quer estar, você vai se lembrar que você pode até ter chegado aonde qualquer um quer estar, mas tudo começou exatamente aqui, exatamente hoje, exatamente agora. Eles querem estar no lugar alto, mas não querem perder 4 dias de carnaval para estar na conferência de adoração. Eles querem o trono, eles querem a coroa, mas não querem os 1000 holocaustos de sacrifício. Quer estar lá? Passe por aqui. Quer estar lá? Passe por aqui, passe por aqui, passe por aqui, passe por aqui. Levante as mãos o mais alto que você puder, enquanto uma canção será entoada pelo servo do Senhor. O Espírito de Deus
Deus vai começar a desenvolver no teu coração amor, zelo e paixão por esse lugar. Eu profetizo: bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida, e tu habitarás na casa do Senhor por longos dias. Deixa